Os 10 passos do ataque do crack. Veja o caminho que o crack percorre do cachimbo ao cérebro do viciado. 1. O crack é queimado e a fumaça aspirada chega aos alvéolos pulmonares. 2. O crack entra na circulação arterial. 3. Após 10 segundos de inalação, o crack atinge o cérebro, provocando uma descarga eletroquímica. Do sistema nervoso central, o crack age diretamente sobre os neurônios. 4. A química do crack bloqueia o neurotransmissor natural, chamado dopamina. 5. Ocorre um efeito colateral de superestimulação muscular e sensorial. 6. O crack é distribuído ao restante do corpo pela circulação sanguínea. 7. O crack chega ao fígado, onde é metabolizado. 8. O crack atinge os rins para ser eliminado pela urina. 9. O cérebro pede mais descargas químicas provocadas pela droga. 10. A personalidade enfraquece e a dependência psicológica transforma o viciado de crack em zumbi. Meu nome é Anderson Roberto, eu tenho 33 anos, né? Quando eu cheguei nos 18 anos, eu comecei a usar drogas, né? Eu tava na escola e a gente saía sempre para ir para um barzinho numa sexta-feira, assim, uma coisa natural que o jovem fazia.
E uma pessoa desses meus amigos da época veio me pedir um dinheiro, né? E eu falei, meu, se vocês vão pro barzinho, eu vou junto com vocês, né? E o dinheiro era para comprar cocaína, né? E eu comecei a usar drogas direto na cocaína, né? Eu passei 2 anos usando só cocaína e bebida, né? E depois eu fui pro crack, né? Onde aí eu perdi toda a dignidade de vez. E umas 2 vezes eu usei heroína. Em 6 meses eu já tinha perdido o emprego, largado o estudo. E essa vida durou até os 22 anos, né? Teve até uma passagem assim que foi logo eu tava usando, né? E eu passei alguns dias fora de casa. E quando eu voltei morava só eu e minha mãe, né? E ela olhou pra mim e falou, poxa filho, onde você tava, né? E eu falei pra ela assim, falei, mãe, você não percebeu ainda que eu sou viciado, né? Que minha vida é essa, né? E ela olhou pra mim, né? E começou a chorar muito e falar que ela não tinha me criado pra mim ser viciado. Eu cheguei num ponto em que meu pai falou pra mim que ele preferia que eu morresse, né? Do que ter um filho daquele jeito, né? Meus pais perderam, na verdade, a vontade de viver nesse tempo, né? Minha mãe chegou a engordar muito, sabe? Meu pai disse pra mim que ele não tinha mais vontade de trabalhar, né? E pra mim, né, o que eu fiz de pior, pra mim, foi ter perdido minha juventude, né? Até que um dia, depois de ter passado, acho que uns 8, 9 dias na rua, né? Gastado muito dinheiro, eu cheguei em casa quase morto, né? Na época eu tava pesando acho que 56, 57 quilos. Minha mãe procurou um lugar onde eu pudesse me tratar, eu aceitei, né? E quando eu saí, minha vida começou a mudar, né? Eu comecei a batalhar para me buscar o que eu tinha deixado lá atrás, né? Eu voltei aos estudos, eu comecei a namorar, né, que hoje é minha esposa, né? E eu formei uma família. Né, hoje eu tenho 2 filhos. Há 1 ano e meio eu consegui passar num concurso, né? Hoje eu trabalho numa empresa pública também. Hoje eu percebi que eu tenho amigos que estão bem assim, já tem bem estruturados, né? E eu tô começando, porque eu perdi lá atrás, né? Muitas vezes eu me questiono que eu tenho amigos médicos, sabe, piloto de helicóptero. E eu falo, poxa, né? Por que eu não sou, né? Aí eu lembro, né, o que eu fiz e o que eles faziam na época, né? Eu entreguei toda uma juventude, todos uns sonhos, né? Pra uma coisa que cabia na palma da minha mão. Hoje, né, quando eu tô chegando em casa, que minha filha corre na janela, né, e com aquela alegria, né, falando que o pai chegou, isso não tem preço pra mim. Eu agradeço, sabe, a Deus todos os dias, né, por eu ter conseguido me livrar das drogas, né, e por ter uma família que eu tenho, né, ter meus filhos que me amam, que é tudo, né, metade da minha força vem deles, né. Ué, já acabou?